Deus seja louvado. Vou ler em 1 de João, que fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Essa é a palavra que o Espírito Santo me deu de seguimento. Meus irmãos, quando Deus fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ele está fazendo um resumo, já falando para cada um de nós que ele é só uma só pessoa em três pessoas. É difícil de entender, mas se você pedir um entendimento espiritual, com certeza Deus vai fazer você entender. Deus está falando para nós, Jesus Cristo está falando para nós, e o Espírito Santo está falando para nós. É a mesma coisa de você ver três pessoas falando a mesma coisa ao mesmo tempo, para mim e para você. Porque Deus, o Pai e o Filho, eles trabalham em um só objetivo. Como eles são três em um, o objetivo deles é resgatar cada um de nós para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se tornou carne, veio à terra, foi ao madeiro da cruz, derramou-se o sangue no madeiro da cruz, por cada um de nós. Por isso que muitas das vezes a gente não consegue entender. Porque quando alguém fala que existe grandes pregador, não existe grandes pregador. Porque os que falam que são grande pregador, esses estão pequenininhos na presença de Deus. Mas quando um pregador se acha pequeno na presença dos homens, esse sim, esse é grande na presença de Deus. Não quer dizer tão grande, viu? Porque grande mesmo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Grande mesmo é o Deus Pai Todo-Poderoso, que está acima de tudo, mas de todas as coisas. E eu quero falar para vocês que vamos buscar, meus irmãos. Vamos buscar mais. Quem canta, canta mais. Quem ora, ora mais. Quem reza, reza mais. Vamos esquecer essa divisão de igreja, meus irmãos. Nós estamos chegando nos tempos que nós não precisamos estar se dividindo aqui na terra, porque no céu não vai ter divisão, não. E não adianta a gente pensar ou imaginar, ou condenar, ou, sei lá, ou julgar. Vou falar da Igreja Católica. É muitos e muitos evangélicos por falta de conhecimento bíblico. Uma irmã chegou para mim, eu deitado dentro de uma rede, vou contar esse testemunho para vocês. Ela deitou dentro, eu deitado dentro de uma rede, ela do meu lado e o marido dela perto. Não vou falar o nome deles porque eles são muito amigos meus, mas eles vão saber disso na hora que eles ouvirem essa mensagem. Ela olhou para mim e falou assim: irmão, porque eu congregava na Igreja Católica, ela olhou assim para mim e falou assim: irmão, você sabia que todos os católicos, sem exceção, meu irmão, vai para o inferno? Ela me falou, ela me atacou dentro da minha própria casa com essas palavras. E eu falei para ela assim: irmã, eu não vou debater essa área com você porque eu não tenho conhecimento bíblico nenhum para debater essa área com você. Porque você já veio fazendo um calo no joelho dentro da igreja, então você deve saber mais do que eu das coisas. O marido dela, sendo um do meu melhor amigo, eu posso considerar ele como um dos melhores amigos que eu tenho. Evangélico, trabalhando comigo também, entendeu? Olhou para mim e falou assim: meu irmão, vou falar uma coisa bem aqui, meu irmão. A fulana, que eu não vou citar o nome, ela não tá errada, ela tá falando a verdade para você, meu irmão. Todos os católicos, sem exceção, vai para o inferno. Eu quero falar uma coisa para vocês, viu? O julgamento final ainda não teve. E cada um de nós que vive julgando, igreja católica, igreja assembleia, igreja lá do candomblé, igreja não sei da onde, irmão, né? Isso não é para nós não, irmão. Essa parte, nós estamos atravessando a frente do Espírito Santo, nós estamos querendo fazer o trabalho que o Espírito Santo tem que fazer. Isso aí não é para nós não.
Eu garanto para vocês que eu fiquei muito triste, meu irmão, quando ela me falou isso, quando ele me falou isso. Entristeceu meu coração. Mas eu busquei conhecimento espiritual. Eu comecei a buscar e pedir para que o Senhor não deixasse dúvida na minha cabeça. Porque, como eu congregava dentro da Igreja Católica, e vou congregar ainda, sem sombra de dúvida, não vou deixar de congregar na Igreja Católica não, meus irmãos. Quem quiser achar que eu estou errado, pode achar, entendeu? Mas quem sabe a certeza que eu tenho dentro do meu coração, eu sei quem é que coloca a certeza dentro do meu coração, que está cheio de gente salvo dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, em todas as igrejas e fora das igrejas também. Eu falo uma coisa para vocês, se a gente for colocar os pingos nos i que nem fala, tem mais gente salvo que não vai em igreja do que os que estão dentro da igreja. Porque os que estão dentro da igreja, muita gente está ali, meu irmão, eu não vou julgar não, mas a maioria é para querer um ser melhor do que o outro. Quantas e quantas pessoas não vai na igreja, porque eu vou na igreja hoje porque já tem uma semana que eu não vejo o pastor Raimundo, eu gosto do pastor Raimundo demais. Quantas mulheres, quantas irmãs que não vai na igreja e falam assim, hoje eu vou na igreja porque eu gosto muito da pastora Jane. Outro já fala assim, hoje eu vou na igreja porque eu não vi mais o Tobias, eu preciso ver o Tobias. Tá cheio de gente desse jeito, meus irmãos, da igreja. Tem outros que já falam assim, eu vou na igreja porque senão o pastor Raimundo já vai pensar até que eu já afastei da igreja. Eu vou para a igreja porque senão o pastor Raimundo, mas a pastora Jane até acha que eu parei de servir a Deus, eu não vou para a igreja, eu não estou indo para a igreja, vai até achar que eu não vou mais para a igreja. Meus irmãos, essas pessoas nunca foram na igreja, irmão. Eles foram só de corpo presente, mas quando a gente vai buscar o Senhor, a gente tem que ir e já se preparar desde casa e falar, Senhor, me leva, Senhor. Mas que eu vá, Senhor.